Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor André Luiz, trazendo algumas nuances da filosofia, uns conhecimentos básicos que a gente precisa, e aí eu quero, claro, contar com a tua participação, com a tua autonomia, teu protagonismo. Preciso que você esteja concentrado e nos ajudem aqui nesta caminhada. Os conhecimentos eles precisam ser construídos, e enquanto construção, o conhecimento, obviamente, ele nos traz uma série de desafios. Então, eu gostaria de contar com vocês e que vocês pudessem organizar tudo para evitar dispersão, evitar algum problema que tire a atenção de vocês e o foco. Eu gostaria que os senhores pudessem, na verdade, tá, aproveitar ao máximo este conteúdo, porque o nosso tema é muito importante. O nosso tema é um dos temas mais badalados da filosofia, principalmente quando se fala na filosofia moderna. Tá? A filosofia moderna nos traz uma série de informações e nós precisamos dessas informações, certo? Essas informações elas são muito cobradas em provas de vestibular. Você que é terceiranista, você que vai fazer o vestibular, precisa estar muito antenado, bem concentrado. Concentre-se bastante nesta aula, que você vai aproveitar muito, ok? Veja só, nós vamos falar sobre a teoria empirista e fazer os exercícios correspondentes àquilo que nós já explicamos para vocês durante a teoria, porque nós já temos aula aqui na plataforma. Te convido a ir até a plataforma buscar aulas sobre empirismo, racionalismo, criticismo. Nós temos várias aulas sobre isso. Então, meu filho, faz lá uma busca, vai procurar a aula direitinho, assiste, se não assistiu, assiste a teoria, e aí com esta teoria, depois das suas anotações, ok? Da sua compreensão, aí você pode vir, claro, voltar, ir e voltar quantas vezes quiser, para a gente acompanhar aqui a solução dos exercícios e treinar um pouquinho, claro, a solução, né, de questões, né, de termos que estão constituídos para que possamos responder. Então, aqui nós temos uma questão que diz que a maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficientemente prova de que não é inato. O empirismo é uma escola filosófica, uma corrente, a qual Locke faz parte. E essa escola, ela afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. Obviamente, nós sabemos que Locke é um autor empirista, e enquanto empirista, ele nega as ideias inatas, que são cartesianas, racionalistas. Melhor. Fica melhor, tira o autor. Bota o racionalismo. Ok? Então, as ideias inatas são racionalistas. O empirista, ele nega as ideias inatas. Ok? Pois sua aquisição deriva da experiência. O conhecimento vem da experiência sensível, vem dos sentidos. Ele é, claro, colocado pelos objetos e pelo mundo para a nossa estrutura dos sentidos. Então, a letra A realmente traz uma proposição muito interessante para que possamos deixá-la como resposta. Vamos ver a letra B. É uma forma de ceticismo, pois nega que o conhecimento possa ser obtido? Não. Existe um empirista cético que é Hume, por exemplo, mas não são todos, né? O próprio Locke não é. Letra C. Aproxima-se do modelo científico cartesiano. Ele não se aproxima do racionalismo. Ele se distancia. Na verdade, eles vão um na contramão do outro. Eles são quase antíteses. Certo? Letra D. Defende que as ideias estão presentes na razão? Não. Presentes nos sentidos. Perceba muito bem que no empirismo as ideias elas estão nos sentidos. Sentidos, necessariamente, ok? Então, nós vamos aqui ficar com a letra A. A letra A é a nossa maior aliada, né, para uma resposta a esta questão. Então, você pode marcar aí, marque a letra A, fique com a letra A como sugestão de resposta para esta questão, tá bom? Vamos aqui fazer a nossa segunda. Temos um segundo desafio aqui, mas muito simples, tá? Nós vamos perceber que ela vai perguntar sobre a análise da escola filosófica que fala sobre a tábula rasa, a folha em branco. Se você for na nossa aula sobre empirismo, quando nós vamos falar de Locke, por exemplo, os primeiros autores empiristas, nós vamos falar de um termo, de um conceito que ele vai desenvolver,
certo? Este conceito é a tábula rasa ou a folha em branco. Por que ele vai fazer isso? Por que o nosso filósofo elabora esta teoria? Porque ele precisa dizer para a gente que a nossa consciência ela não nasce com nenhum conhecimento, ela é zerada. E aí, com o passar do tempo, com a história e com aquilo que nós temos contato no mundo com os objetos, nós vamos colocando conhecimento dentro da nossa estrutura mental. É isso, então, este processo em que nós não temos nenhum conhecimento, em que nós não trazemos nada enquanto conhecimento, que ele chama de tábula rasa ou folha em branco. Ok? Então, esse é um artifício que Locke vai usar para poder se opor àquilo que a gente conhece como ideias inatas. Porque, no caso, as ideias inatas trazem aí a sensação, na verdade, de que você já tem o conhecimento, de que o conhecimento já nasce conosco, que o conhecimento já está conosco. Essas são as ideias inatas. E aí o que Locke e os empiristas vão fazer? Não, nós não temos as ideias conosco, elas não nascem conosco, certo? Essas ideias elas são recolhidas pelos sentidos, certo? No tempo e na história. Então, o tempo e a história também desenvolve, né, um papel muito importante neste caso. Nesta concepção de aprendizagem, o homem é considerado desde seu nascimento como sendo uma tábula rasa, uma folha de papel em branco. A aprendizagem decorre de estímulos do mundo externo. Olha, já está bem diferente aqui do que a gente considera enquanto racionalismo. Por quê? Porque no racionalismo não é do mundo externo, ele está dentro de nós, então ele é interno, correto? Olha, é uma descoberta por ser uma novidade para o sujeito. No entanto, este conhecimento já se encontrava presente na própria realidade exterior, ok? Esta realidade exterior, ela fala necessariamente daquilo que está no mundo, que está nos objetos e não dentro do sujeito. Quando a gente vai simbolizar a estrutura de obtenção de conhecimento, nós temos sujeito, ato de conhecer, objeto. Esta tríade, esses três elementos, quando eles são executados, quando eles estão em harmonia, quando eles acontecem em sintonia, eles vão conseguir produzir o conhecimento. E esta produção do conhecimento, ela se dá, obviamente, da maneira mais adequada possível. Mas, no caso do empirismo, ela vai vir de fora para dentro, correto? É algo importante que a gente tenha, que a gente conheça, que a gente descreva. É uma realidade que está fora de nós e ela vai adentrar aos nossos ciclos, certo? Então, é importante que a gente mantenha esta compreensão, ok? Assinale a alternativa que define a concepção filosófica em questão. Bom, aí nós temos o criticismo. Não, o criticismo ele é uma união entre racionalismo e empirismo. Ele não é só do mundo externo, ele também tem a estrutura interna. O inatismo, não, ele é racionalista. O natismo é que não vai servir. O cinismo também não, porque é uma escola helenística, famoso cinismo, lá em Atenas. Não, não é o cinismo. O platonismo, nosso amigo Platão. Platonismo, geralmente é associado ao inatismo. Então não vai servir para a gente também, porque no caso nós não temos ali as ideias inatas. E nós temos, por último, o empirismo. Encontramos uma boa sugestão de resposta em que as ideias elas estão fora de nós, uma tábula rasa, uma folha de papel em branco, ok? Então nós vamos marcar o empirismo, letra E, o E de empirismo, marque aí letra E para vocês, para que possamos, né, ter aqui esta questão respondida. Na terceira questão, ó, quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples, que são cópias de uma sensação, ou sentimentos anterior. Mesmo as ideias que à primeira vista parecem mais afastadas dessa origem, mostram um exame mais atento a ser derivado dela. Então, ideias simples, ok? Essas ideias simples, elas vão progredindo. Depreende-se desse contexto na obra de Hume que o conhecimento tem sua gênese na. Aí veja só. Quando você está falando em David Hume, você está falando num outro empirista. E este empirismo do David Hume, ele é muito interessante porque ele também vai trazer
os sentidos como porta de elaboração para o conhecimento. Então, é uma convicção inata? Não, porque ele é um empirista. Ele não defende inatismo. Pelo contrário, ele é um empirista cético ainda, viu? Dimensão a priorística? Não, isso é kantiana, criticista. Letra C, elaboração do intelecto. Quando eu falo elaboração do intelecto, eu estou mais no racionalismo do que no empirismo. Dentro da estrutura interna. Então, não é bem por aí que a coisa vai funcionar. Se eu pego a elaboração do intelecto, eu estou pegando muito mais as características daquela cognição e da consciência do pensamento dentro da própria consciência e pela consciência. Então, não parece uma ideia muito adequada, parece que está muito mais ligada à letra A, condição inata, ou até mesmo à letra B, a condição a priorística. Ok? Mas não é no intelecto, com certeza. Tá? O intelecto ali ele está dentro de uma categorização do pensamento racionalista. Percepção dos sentidos, letra D. Olha, os sentidos. Hume é um empirista. O conhecimento vem dos sentidos. Então, eu estou associado realmente à questão dos sentidos. A letra D aparece como uma boa sugestão. A letra E, realidade transcendental. Não, o empirismo, principalmente o de Hume, não é muito ligado ao transcendente, transcendental, místico, esse tipo de coisa. Nós vamos aqui, então, ficar com a letra D de dado. Percepção dos sentidos. Como Hume se trata de um empirista, o conhecimento virá dos sentidos. Então, vocês vão marcar aqui a letra D de dado. Claro que traz a condição de pensarmos sobre o conhecimento sendo desenvolvido a partir dos sentidos. Ok? Então, a nossa resposta é, com certeza, a letra D. Correto? Vamos à quarta questão. Uma questão rápida, mas muito inteligente e muito importante. Olha só, quando a gente fala na quarta questão, a escola filosófica. E aí, por que essa questão é tão importante? Veja só. Nós temos várias escolas filosóficas na modernidade. A escola racionalista é a primeira, com as ideias inatas, certo? Muito cobrada em prova, muitas questões em vestibulares, até mesmo durante o ensino médio ela traz também uma pungência muito grande, tá? Nós temos a escola empirista, que também é extremamente pungente dentro da história do conhecimento moderno, e nós temos o criticismo. Então, nós temos várias escolas de origem do conhecimento, mas eu quero que você guarde com você isso. Trata-se de origem do conhecimento, a fonte do conhecimento. Daí essa questão ser tão importante, a escola filosófica, para a qual todo conhecimento tem como fonte, olha só, guarde com você essa dica, a fonte do conhecimento, a origem do conhecimento, tá? É uma nuance muito importante no estudo da epistemologia, ou seja, no estudo da teoria do conhecimento. Então, geralmente nós temos tipos de conhecimento, formas de conhecimento, métodos do conhecimento, essência do conhecimento, origem do conhecimento. E aí você vai perceber que muitas questões, a maioria, se referem geralmente a quê? A origem do conhecimento, certo? Então, fique sempre atento. A origem do conhecimento, a fonte do conhecimento, a experiência sensível, ou seja, vem através dos sentidos, emana através daquelas sensações que os objetos e o mundo vão ferir a nossa sensibilidade, vão levar a nossa percepção através dos sentidos. Então você tem os estímulos do mundo e dos objetos vindo pelos sentidos até o indivíduo. Isto é fundamental, porque o ponto de partida, tá, nós temos o mundo e os objetos. Os estímulos estão com os objetos e com o mundo, ok? Então, o empirismo ele coloca a fonte deste conhecimento nos sentidos, mas dá muito valor aos objetos e ao mundo, porque eles fornecem o material que serve de estímulo a todos eles, a todo conhecimento, a tudo aquilo que a gente produz enquanto conhecimento. Correto? Então, veja só, a esta escola
nós chamamos de empirismo. Nós vamos perceber que a letra B já traz para a gente a escola que traz, que traduz, que descreve o fato de que a fonte, ou seja, a origem, a gênese do conhecimento, está nos estímulos que são colocados nos sentidos. Diferente do racionalismo, em que eu já tenho este conhecimento na minha consciência, ele é inato, ele já nasce comigo, ele não depende dos sentidos, ou ele é anterior ao nascimento, percebe? Então eu te convido aí, no caso, a marcar a letra B de bola, porque ela traz o empirismo, e o empirismo é a escola que vai, obviamente, se encaixar na descrição que o comando da questão nos oferece. Perfeito? Então marque para você aí letra B. Vamos fazer a quinta questão. A quinta questão é um desafio. Trata-se novamente do filósofo David Hume. Hume é um dos grandes filósofos da modernidade. Ele influenciou vários outros pensadores. Nós temos: em que consiste a nossa ideia de necessidade quando dizemos que dois objetos estão necessariamente ligados entre si? A este respeito, repetirei o que muitas vezes disse: como não temos ideia alguma que não derive de uma impressão, se afirmamos ter a ideia de ligação necessária ou causal, deveremos encontrar alguma impressão que esteja na origem desta ideia. Então, as impressões geram as ideias. Ok? Hume, no empirismo, Hume defende que, olha só, nós temos aqui as impressões gerando as ideias. No pensamento do nosso autor, nós temos o conhecimento traduzido primeiro em impressões, depois em ideias. As impressões já são vagas, o nome impressão você já sabe a semântica, o sentido, o significado. Já não é uma coisa que se possa realmente crer absolutamente, daí ele ser cético. Não é exato. Então o que nos resta é compreender o quê? Que as impressões, elas vêm dos sentidos, e essas impressões vão gerar as ideias, certo? Então, no empirismo, Hume defende o quê? Qual seria a proposição nas alternativas aqui que chegaria mais perto daquilo que Hume considera, daquilo que o nosso autor, daquilo que Hume vai asseverar como conhecimento. Então vamos lá. Letra A, as impressões são cópias dos sentidos. Nós temos as impressões vindas dos sentidos, recolhidas dos sentidos. Daí ele ser o empirista, certo? Fica um pouco até exagerado, mas realmente faz sentido, né? Os sentidos, sendo até usando a palavra para brincar com ela. As impressões, elas estão associadas aos sentidos, né? Eu posso associá-las, eu posso trazê-las aos sentidos, sim. As impressões são cópias, elas não são apenas cópias, elas são cópias dos sentidos, né? Tá faltando, fica incompleto, e tem aqui a necessidade do empirismo ser colocado, e o empirismo se concentra justamente neste conhecimento vindo dos sentidos, então fica aquém, né, esta afirmação. As ideias são cópias mais vívidas? Não, das impressões necessariamente não. Tá? Aqui nós temos também, as ideias são cópias menos vívidas. Necessariamente nós temos as cópias menos vívidas das impressões. Agora, entre as cópias menos vívidas das impressões e as impressões como cópias dos sentidos, como vinda dos sentidos, né, a gente ficaria aqui com a letra A, porque veria realmente as impressões dos sentidos. Seria uma resposta bem adequada. A letra D também oferece uma boa opção, mas a letra A traria a priori aquilo, né, que nós temos como grande importância. A este respeito, repetirei que muitas vezes diz, como não temos ideias algumas que não derive de uma impressão, se afirmamos ter ideia de ligação necessária causal, deveremos encontrar alguma impressão que esteja na origem desta ideia. Tá? Então, nós vamos aqui na letra A para a gente trazer esta resposta, ok? Vamos ficar aqui com a letra A. Show de bola? Te convido aqui a ter a compreensão, tá? Que em algumas literaturas nós vamos ter algumas variações, tá? Mas entre a letra A e a letra D, as duas trazem alguma coisa interessante. A gente opta aqui pela letra A, ela também está no rumo daquilo que podemos responder, tá? No rumo de uma resposta que também é adequada. Fique conosco, continue aqui acompanhando os nossos conteúdos. Fica um forte abraço para o professor André.
tá? Uma grande, né, jornada de educação para todos nós.